Estamos no ar com mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira, esse podcast que quer falar tudo sobre independência financeira feminina. Eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Still the Look. E eu sou a Ana Buchaim, vice-presidente da B3. E para quem chegou agora e não faz a menor ideia do que é a B3 é a Bolsa do Brasil. Na verdade, a gente é operadora da Bolsa do Brasil e a gente faz muito mais do que só a Bolsa. A gente é uma infraestrutura de mercado financeiro. Então, por trás de tudo que acontece no seu mundo financeiro, com os seus bancos, com as suas corretoras, está a B3 garantindo segurança e resiliência. Enfim, para quem quiser saber mais, é só entrar no site e descobrir mais sobre a gente. É isso aí, Ana. E falando em mundo financeiro, já vou partir direto para apresentar a nossa convidada de hoje, que a gente tem muito papo por aqui, né? E a nossa convidada, ela é formada em Direito e trabalha no mercado financeiro desde a década de 80, quando, em muitas ocasiões, Ana, ela era a única mulher nesses ambientes profissionais, acredita? Eu acredito, e ela tem uma história maravilhosa para contar. E além de abrir caminhos e ser uma referência para as mulheres no mercado, ela também é uma das pioneiras na gestão de patrimônio no Brasil. Ela continua à frente de um negócio muito importante. Ela está sempre na lista das mulheres mais influentes do meio. E aí hoje a gente vai conhecer muito mais sobre a história e a gente vai ter uma aula hoje com a Mari. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Mari. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês, meninas. Um prazer. Um prazer. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. A gente estava ansiosa já há muito tempo querendo a tua vinda aqui no podcast, então tenho certeza que todas as mulheres que estão nos ouvindo vão amar. E Mari, a gente sempre começa a nossa entrevista voltando para a infância da nossa convidada, para entender, né, como que era a relação com o dinheiro, as primeiras memórias, as primeiras lembranças, né, primeiras lembranças, como que se dava essa dinâmica na tua casa? Olha, a dinâmica na minha casa era interessante porque eu sou filha de pais imigrantes gregos que vieram na década de 50, no pós-Segunda Guerra Mundial. E, na realidade, eu fui criada no Brasil como se fosse uma europeia, porque eles tinham acabado de chegar, eu nasci, e eles não falavam português, e eu também, obviamente, fui falar primeiro a língua materna deles, o grego, para depois eu falar o português. Então, era um pouco de uma família europeia criando 2 filhos brasileiros, porque nascidos aqui, mas com a cultura de lá. Então, foi muito interessante a questão patriarcal, porque, na realidade, meu pai ele era muito mais fechado, muito mais difícil do que, vamos dizer, eu olhava meus amigos e amigas brasileiras. Então, eu sentia a necessidade de ser independente o mais rápido possível. E a minha carreira acabou acontecendo muito por conta disso. Porque para as famílias gregas, europeias, as tradicionais, o papel da mulher é, aos 18 anos, já pensar em casar e constituir família, ponto, né? E eu olhava para isso e dizia assim, não é o que eu quero para mim, né? Eu gostaria realmente de ter uma outra vida e pensar de uma maneira independente. E eu sempre fui uma pessoa com opinião, então muito difícil lidar com isso. E eu pensei, né, aos 18 anos eu namorava um rapaz que o avô dele era o presidente da Fiesp. Uhum. E meu pai, como um industrial, adorava. Nossa, o avô do menino, imagine, é presidente da Fiesp. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Pode casar que já. gosto, né, que eu tenho que ela case. E aí eu me pego, um dia, a avó do menino, querendo me ensinar como que você abre massa, sim, né, sim, com aro de bicicleta, como que você faz uma massa caseira. Eu olhei e falei, oi? Eu fazendo massa? Né? Eu já estava me vendo atrás do balcão, na cozinha. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito de sair, de descolar disso. E qual era a forma? Ser independente financeiramente. Uhum. Então, meu pai quase me matou. Falei, eu vou começar a trabalhar, e fui trabalhar. Comecei a trabalhar, ele cortou a minha mesada, né? Eu tinha carro, não tinha gasolina para colocar no carro, porque eu ainda não tinha dinheiro suficiente para poder pagar a gasolina. Minha mãe me dava, óbvio. Escondido. A gente fala do corporativismo masculino, mas, na verdade, o corporativismo feminino é muito melhor e é muito mais forte. Minha mãe foi
um máximo, porque eu não tinha dinheiro para fazer a unha no cabeleireiro, não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, e ela me dava, ela me deu todo esse apoio. Eu comecei a trabalhar e surgiu uma oportunidade. Na época foi o Banco Itaú, não foi o Chase, na área financeira. E eu não sabia nada daquilo. Eu falei, deixa eu fazer o application aqui e vou ver o que acontece. Você era formada em Direito, não era? Eu estava fazendo Direito. Menina, então você não Eu fazia joguei nada, a faculdade, nada, pra noite. Enfiei a cara no trabalho. Eu falei, gente, eu tenho que me virar, porque não vai dar certo isso. Então, meu namorado ficou chateado que eu comecei a trabalhar. Meu pai cortou minha mesada, óbvio. E eu fui indo. Falei, olha, não quero nem saber. E aí, pior, eu terminei o namoro com esse menino. Aí que meu pai não queria Aí que ele nem cortou olhar tudo mesmo. pra mim. Aí ele cortou o resto. E eu né? ia te perguntar, porque é muito legal trazer essa questão da cultura. Acho que até é legal da gente depois trazer, assim, abordar de todas as culturas essas diferenças, assim, mas falando da cultura grega, né? Qual que tu acha que é a principal diferença que tu notava em relação à relação com o dinheiro, assim? A relação com o dinheiro o povo, ele é mais, eu diria assim, mais preocupado com planejamento do que o curto-prazismo. Tá. Né? Eu acho que sempre eles, assim, pela cultura, pensa-se no futuro. Sim. Né? E às vezes, assim, o que eu sentia de diferença é que se olhava muito no curto prazo e não se olhava tanto no longo prazo. Sim. Isso me ajudou a pensar mais no longo prazo. O brasileiro é meio do jeitinho, assim, né? Então eu acho que tem, não adianta, né? São traços que acho que... que sim, né? Eu acho que sim. É interessante esse ponto que você colocou. Daí eu fui fazendo carreira. Chase Manhattan veio ao Brasil e precisava de gente, na realidade, com qualificação de crédito. Eles não tinham profissionais de crédito no Brasil, vieram com um programa que chama-se PIFOC, que lá em Nova York eles davam para profissionais com mais de 5 anos de carreira. Só que eles precisavam formar ontem um monte de profissionais de crédito. Aqui tive uma oportunidade única de ser contratada para estudar e me formar e ter uma qualificação que não tinha no país. Então, assim, depois de 18 meses, eu já valia um monte no mercado. Né? O Lloyds Bank queria me contratar, a Citibank queria me contratar, porque eu tinha essa certificação. E, assim, por serem multinacionais, eles não prestavam muita atenção qual gênero, se era homem, se era mulher, ainda mais nessa parte de crédito, porque nessa área de crédito, as mulheres que estavam lá não tinham contato direto com os clientes. Sim. Não era a área comercial, era a área mais de bastidores, mas uma área muito legal para você ter conhecimento de crédito. Então, eu fiz... passei, eu achei que eu tinha que devolver isso para o banco investiu em mim. Como é que o banco investe em você? Aí 18 meses você diz, não, então vou embora? Não. Fiz um combinado com a área de RH. Olha, eu quero fazer carreira, eu quero conhecer o banco, eu quero crescer aqui dentro e eu vou ficar. Não vou aceitar a proposta de ninguém. Vocês cuidam de mim, eu cuido de vocês. E vou trabalhar. E fiz carreira. Esse combinado com a área de RH foi o máximo. E me ajudou muito. Inclusive, era uma área constituída, na época, de gays. Imaginem vocês uma área de RH onde o senior management lá, todos eles eram gays. E acho que entendiam melhor mulheres também. Eu acho que vale a pena a gente fazer um recorte aqui, né, Mari? Porque a gente está falando de uma época em que a gente não tinha liberdade de ser quem a gente é, como é hoje, né? Na verdade, a gente mal podia ser mulher, a gente tinha que se vestir como homem, se portar como homem. As pessoas gays, as lésbicas, a gente, né? Todas tinham que se transvestir de qualquer coisa que não era o que se era, né? Então, você falou muito bem, e acho legal que a gente trazer esse recorte, que tanto as mulheres quanto os homossexuais, todos tinham que se esconder atrás de uma fachada muito masculina. E isso era muito diferente numa instituição brasileira e numa americana, como você viveu. Nossa. Então, é legal trazer esse recorte, porque também existe uma compreensão maior. Muito. Né? E vocês sabem que tem uma pesquisa muito legal que mostra que diversidade entende diversidade. E que diversidade, pessoas diversas contratam pessoas diversas.
né? Então, enquanto você tem homens brancos hétero, eles tipicamente contratam homens brancos Por isso hétero. que a gente tem que ter diversidade porta para dentro, né? Exato, exatamente. Mas isso foi fato naquela época, né? E eu também, para ser muito honesta, eu sempre acreditei em capacidade, em você realmente ter um desafio e fazer isso acontecer, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, né? Eu gosto de desafios, gosto de pessoas, eu sou curiosa, eu vou é da minha natureza. E eu queria mesmo autonomia, queria independência e, gente, em 3 anos eu já era mega independente, né? Assim, para meu pai. Eu ia falar, como é que foi isso chegar e agora eu não preciso mais do dinheiro da gasolina? Não, gente, não sei se vocês lembram, se é da época de vocês, mas existia uma concessionária chamada Dacom, que tinha os carros mais maravilhosos, Passats, enfim. Eram carros que eram estruturados pela Dacom. Para mim foi o máximo, foi entrar na Dacom e comprar um carro. Eu comprei, né? Não falei para o meu pai em quantas milhões de parcelas. eu comprei um Passat da Dacom com o meu dinheiro, viajava com o meu dinheiro. Ele ia dizer o quê? Claro. Você não vai viajar? Claro. Vai dizer o quê? Eu fazia tudo o que eu queria porque eu tinha esta independência. E aí a minha conexão com o dinheiro, com autonomia, com independência, ela realmente ficou bem clara aí. Então, assim, você quer ser dona do seu nariz, você tem que ser independente, né? E aí eu trabalhei no Chase na área de crédito, depois parte de pessoas físicas, fui gerente geral de uma agência, para fazer carreira mesmo. Até que a gente fez a segmentação em 86 e eu fiquei com private banking. Eu peguei o modelo de Nova York, trouxe para o Brasil, que é o modelo de segmentação onde você vai tratar dos clientes de maior porte de uma maneira diferenciada, né? A gente sempre fala que na classe, na aviação, você tem a econômica, a business e a primeira classe. É a mesma coisa, segmentação no mercado financeiro. E nessa época a gente fez isso aqui no Brasil e tive a oportunidade de implementar esse processo no banco. Foi muito legal porque eu fiquei com os clientes de grande porte a nível nacional e também fiquei com a área de middle market, que eram as pessoas jurídicas brasileiras que, na realidade, seus donos eram meus clientes na pessoa física. Eu usava as agências do banco, as diversas agências como meus braços operacionais, mas a minha equipe, os advisors ficavam comigo aqui na Álvares Penteado, esquina com Rua da Quitanda, aonde na realidade a bolsa era ao lado, no prédio ao lado, que tinha um restaurante que eu frequentava desde essa época, que aliás eu era uma das únicas mulheres que frequentavam. Eu ia perguntar isso. Ô Mari, mas você sabe que agora você está contando uma coisa, era engraçado, né? A gente fala tanto de jornada de marketing, olha como a criação, né, do private e do middle market com a Mari foi especial, porque você tem uma jornada única, não importa por onde o cliente entra, seja para conversar da pessoa física ou da pessoa jurídica, tem um ponto de contato, uma área, uma empresa, e faz toda a diferença no atendimento. Toda a diferença, né? Porque você olha ele como um todo, né? Porque, e sempre digo, as famílias, pessoas físicas, não são só elas, né? O que vem atrás delas? Seus negócios, né? Seu patrimônio, as famílias, né? Então, assim, ascendentes, descendentes, enfim, é todo um pacote que vem junto, né? Então, na realidade, eu acabei me especializando em lidar com pessoas físicas e seus patrimônios, né? A gente passou um período muito duro na década de 80. Vocês são jovens, vocês não lembram disso, mas a gente chegou a ter em 90, 89, 90, ao mês, uma inflação de 92%. Gente, 92% ao mês, você faz a conta por hora, quanto que teu dinheiro está desvalorizando. Que loucura, né? Gente, é uma loucura. Imagine eu reportando a Nova York, dizendo para os meus chefes americanos o que estava acontecendo aqui, né? E eles ficavam, assim, enlouquecidos com a gente, porque eles diziam assim, e vocês ainda conseguem ganhar dinheiro? No meio de tudo isso, vocês ainda ganham dinheiro? E claro que a gente ganha dinheiro, a gente sabe fazer isso, né? E americano não tem o mesmo jogo de cintura, o mesmo entendimento e a mesma criatividade
que o brasileiro tem. Assim, eu Sim. de verdade, eu acho assim, que o brasileiro é feito de outro material, sabe? Assim, Sim. não é o mesmo. Não é o mesmo. E nessa época foi um desafio muito grande nesse sentido, porque as famílias perdiam grandes patrimônios, então vendiam seus negócios e eu explicava, dizia, olha, você vendeu sua empresa, você vai deixar no mercado financeiro, em um ano, esse mesmo dinheiro não vai comprar essa empresa de volta, porque você tem uma inflação tão grande, tão absurdamente grande, que você vai perder patrimônio. Então, a forma como as pessoas naquela época conseguiam reter um pouco do patrimônio era comprar ativos reais. Por isso que brasileiros têm tanto imóvel em seus patrimônios, né? Por conta deste período de inflação alta. Sim, vem essa questão cultural do porquê de momento. A gente falou sobre isso aqui em alguns episódios também, até a questão de compra do mês, né, de estocar as coisas também, muito vem daí, né? Nossa, mas assim, você ganhava o teu salário. Você tinha algumas horas para usar o seu salário, porque ele não valeria, ele não compraria mais o que há 10 horas atrás ele poderia comprar. Os preços, supermercados, farmácias, eles eram randômicos. Eles iam subindo. Nem lembro direito como é que eles faziam isso. Tinha aquelas rotuladoras, eu lembro, Mari, você falou agora da compra do mês. Eu sou de 78, então eu lembro de muito jovem, meus pais recebendo salário, minha mãe era professora, meu pai era consultor, recebia o salário, a gente ia para o Carrefour. Olha. Aí comprava tudo. E eu lembro das latarias, gente. Da lataria. Minha mãe falava, separa a lataria. Porque eu acho que era uma comida que durava mais. E eu lembro da rotuladora. Sim. Então, sei lá, era o milho, era o atum, era o leite condensado. Eu lembro dessa sensação, Mari, dela comprando e a gente estocando. Estoca o leite, caixa de leite, caixas e caixas de leite. Uma loucura. Porque era assim, porque o dinheiro perdia valor. Olha que coisa, gente. E realmente foi uma coisa assim muito forte, né, para os brasileiros, até que entrou o Plano Collor, quando a Zélia entrou imagina, minha área inteira, todo o dinheiro dos meus clientes foi bloqueada por 18 meses. E todo mundo ficou com o mesmo valor na conta, que eu acho que eram R$50, uma coisa assim. Eu lembro que meus clientes diziam assim, nossa, eu e meu office boy temos o mesmo valor depositado na conta corrente, porque o resto ficou todo bloqueado. Confiscado, sim. Então, foi uma coisa assim, uma hecatombe. Tudo bem que 18 meses depois, os recursos voltaram, o governo pagou de volta, mas era um nível de insegurança muito grande. Claro. Né? Mas, por outro lado, assim, este governo abriu as fronteiras deste país, porque até então nós éramos muito fechados como economia. Foi quando eu achei que eu deveria ir para o mercado internacional. O banco Chase queria que eu cuidasse. Eu falei, gente, eu vou para o mercado internacional, mas não posso sair do país, porque eu sou casada, meu marido tem uma empresa, não vou deixar meu marido para trás, e não vou para Nova York para fazer mercado internacional. Aí a Merrill Lynch estava vindo para o Brasil e me fez o convite de ficar aqui no Brasil e ir para o mercado internacional. Merrill Lynch, naquela época, era uma grande corretora. Tinha uma coisa que, assim, eu mostrava para os meus amigos, eles ficavam enlouquecidos. Eles tinham um satélite, 1991. Nós tínhamos um satélite da Merrill Lynch, que nós ficávamos linkados com o New York Stock Exchange diretamente. A gente dava as ordens daqui do Brasil. Ia para lá, que coisa louca. Entrava 1 minuto e meio, eu recebia a ordem de volta, New York Stock Exchange. E Chicago Board Exchange nos commodities. Gente, era um negócio, assim, eu precisava, assim... Eu trazia meus amigos do mercado financeiro para verem o que a gente tinha. Eles diziam assim, nossa, da onde que vem isso? Porque a gente... Gente, não tinha nem celular naquela época, vamos lembrar. Não tinha nem o tijolão ainda, o tijolão veio depois. Não tinha. Tinha o fax, que a gente punha uma folha assim e saía no outro lado, né? Assim, nossa, verdade, que maravilha. Depois lembra do BIP? Teve o BIP também. Teve o BIP. Então, não tinha. Então, olha que louco. Não, muito louco. Sabe quanto tempo demora hoje para você colocar uma ordem e voltar? Não. 1/18 de Olha. segundo. É uma loucura, não é? Olha isso. Então, era 1 minuto e meio, daqui contado. Batia a ordem, fazia a execução e voltava em 1 minuto e meio.
para 1991. Não, incrível, muito. incrível. Nossa, É incrível. Era incrível. demais, né? Então, eu trabalhei na Merrill, fiz as certificações de mercado internacional, gestão internacional, que para mim foi muito importante, assim, abriu a cabeça, né? Parecia a Disney para mim, né? Porque a Merrill Lynch, um grande supermercado financeiro, foi muito legal, e depois eu fui empreender. Demais. Nossa. E, Mari, eu ia te perguntar, porque tu mencionou ali que daí na época já era casada. Como que foi indo para um pouco mais lado pessoal, essa questão de relacionamento? Porque tu já era pra época super independente, tu tinha saído de um relacionamento justamente porque tu queria a tua independência, então falar sobre dinheiro era algo que já fazia parte, assim, da vida de vocês. Como que foi esse momento pra ti? Então, para mim, assim, primeiro lugar que o Sérgio, né? Com quem sou casada até hoje, há 34 anos, ele sabia quem eu era exatamente. Porque a gente tinha namorado, depois desse rapaz, eu namorei 1 ano e meio com ele. Mas ele estava naquela pegada, assim, encantado. A mulherada caía matando em cima dele, ele foi DJ e tal. Eu falei, cresce e volta, me procura. É muito bom. Ele me procurou. 10 anos depois, ele me procura. Gente, é maravilhoso. Ele Não, em homem de palavra, né? Volta daqui a 10 anos. Eu não falei daquela. E a gente se encontrava na sociedade paulistana, em festas e tal. Mas ele me procurou. Ele falou: olha, agora eu já tô crescidinho, dá pra gente voltar a falar. E eu tava namorando. Mas ele me conhecia, ele sabia como é que eu era. Então a gente namorou 3 anos. E pra mim, assim, uma coisa que sempre foi mega importante: não se misturam os ambientes. Eu trabalhando, todo mundo ficava o tempo todo querendo saber com quem eu estava saindo. Por quê? Eu estava subindo, fiz carreira, estava crescendo, jovem, bonita, né? Não assim, amassada como eu tenho hoje. imagina, Muito tava maravilhosa. bonitinha, Você é em muito ordem. bonita, Mari. E aí, nossa, ficar todo mundo olhando assim, pra quem que é essa menina, com quem essa menina tá saindo. Nunca saí com ninguém. Ponto número 1, não se sai com ninguém aonde você trabalha. Então, minha vida pessoal sempre foi minha vida pessoal, minha vida profissional sempre foi minha vida profissional. Regra básica para mulheres que querem fazer carreira e não terem dor de cabeça. Então, claro que tem que trabalhar o dobro do que homem, claro, óbvio, porque eu trabalhava mesmo o dobro, mas com muito foco, com muita determinação, né, e com objetivos claros. Então, se você tem uma métrica dessas, você vai fazer. Não tem como. E dentro de uma estrutura de multinacional que tem uma boa área de RH com treinamento, você tem que usar isso a seu favor. Porque ninguém nasce sabendo. Não dá para ter a pretensão de achar que você vai sozinha, né, aprender tudo e fazer da melhor maneira possível. Não vai. Usa as ferramentas que te colocam, né, na frente. E aquilo era maravilhoso, né? Porque uma área de treinamento espetacular, né? Gente muito qualificada, assim, pessoal que... Sabe quando te enche os olhos? Você fala, olha isso. E tinha profissionais bacanas para se espelhar. Não tinha mulher, nenhuma. Eu despontei, eu virei diretora estatutária com 30 anos de idade. E eu supervisionava pessoas de 50 anos. Mas como é que era isso? Como é que era essa relação e como é que era andar nos ambientes sendo mulher? Porque você trouxe a questão da métrica, e isso é verdade. Tem um livro chamado Glass Half Broken, de um professor de Harvard, super interessante, e ele fala que a mulher, tipicamente para crescer, precisa ter métrica muito clara. Porque contra a métrica, você não consegue ir. Porque senão qualquer desculpa é aplicável para não fazer uma mulher crescer. Mas como é que você lidava? Você já falou que você trabalhava o dobro, que você tinha metas, que você pedia ajuda. Como é que você lidava, por exemplo, com um preconceito? Como é que você lidava com as portas fechadas? E aí, se puder emendar com aquela história boa que você tem do restaurante do Jockey, eu queria que você entrasse. Então, eu nunca prestei atenção nisso. Nunca deixei que isso me deixasse embaraçada. Nunca vou me esquecer num dia que teve um almoço com Roberto Campos. Esse é o neto, era o avô dele. Roberto Campos, no Nacional Clube, um almoço, só tinha homem. Era um U assim, e eu estava no meio, e o Roberto Campos começa assim, senhores, e única senhora e olha para mim. Todo Jura? mundo olha, né, olhando para você. Então, assim, normal, ok, zero
nunca me intimidou, nunca me deixou embaraçada, nunca me senti assediada, né? Porque eu sempre pensei, olha, competência, quem tem, tem. Quem não tem, esquece. Então, nunca me senti inferiorizada por isso, né? Sempre estava no meu canto, quieta, as pessoas vinham, falavam comigo, sim e não, sabe assim, tem uma meta, tem um objetivo, até porque eu sempre pensei, você não entra num táxi, senta no banco de trás e espera que o motorista, né, entenda para onde você quer ir. Você tem que dar um endereço. Para chegar onde você quer, você tem que dar um endereço. Então, é quando eu digo que você tem que ter a rédea na mão, né? Você pode até ser passageira nessa hora, mas você está conduzindo o cara, você está dizendo para onde que você está indo. A vida é isso. Você tem que conduzir a sua vida, né? E não tem que se sentir acuada, não tem que, né? Você não está devendo nada para ninguém. Então, emendando na história... Adorei. Emendando nessa história, eu tinha um grupo de clientes que vieram a São Paulo e nós no Chase tínhamos o restaurante do Jockey Club. Nós tínhamos, na época, era como uma associação que você tinha um título e o primeiro escalão podia frequentar o local, o restaurante, e levar seus convidados. Então, eu nunca tinha ido, eu sabia disso, me disseram que eu poderia ir, e eu marquei, a minha secretária marcou o almoço, chego lá no Jockey Club, não é que me barram na entrada, que mulher não entra? Isso foi em 1986. Meus convidados, eu olhei para os meus convidados e falei, mesa é aquela ali, eles vão levar vocês. Vocês me dão um minutinho já? Para eu resolver isso aqui. Eu tenho uma situação aqui, eu já falo com vocês. Daí veio o gerente, que eu chamei o gerente, falei, olha, isso aqui não pode acontecer. Vocês me deixaram numa situação realmente, assim, muito embaraçosa, na frente dos meus convidados. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou entrar e vou sentar naquela mesa. Não, a senhora não pode. Falei, já entrei. Mas nem... Virei as costas e saí andando, atravessei o salão, que no meio era todo vazio, as mesas ficavam nas laterais. Todo mundo parou de falar, só os meus saltos, toque, 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 toque. Eu passando, sentei. Os meus convidados olharam assim, tudo bem com você? Eu falei, está tudo ótimo. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Nada. Então, cardápio, vamos pedir o nosso almoço, mas eu fiquei tão brava, fiquei tão possuída, gente. Olha que situação. Não, absurdo. Uma mulher não poder entrar num restaurante. Fui barrada. Daí, depois, resolvemos tudo. Acho que foi a única vez. E pouco tempo atrás, né, se a gente for pensar, né, Ana? Então, Sim. assim, olha o quanto a gente caminhou. E até ia te perguntar isso, tu sentiu que depois, de cada degrau que tu foi subindo, tu ia vendo outras mulheres vindo atrás? Graças a Deus. Nossa, uma maravilha. Na década de 90 para frente, assim, novas alunas, né, vindo de economia, vindo de faculdades, assim. E eu, pessoalmente, eu sempre me engajei muito nisso e sempre ajudei, inclusive, a fazer palestras para mulheres e falar um pouco do quão importante é que a mulher assuma a sua posição, né? E tem hoje várias frentes, né? Tem muitos fóruns nesse sentido, e infelizmente, assim, um mundo muito machista, os latinos mais ainda, acho que assim, nos Estados Unidos menos, eu como vim de multinacional americana, eu peguei um período talvez um pouco melhor, mas assim, a americana em si, minhas amigas americanas, eu achava que elas eram muito masculinizadas, sabe? Assim, uma amiga minha, que era do corporate, ela uma vez veio na minha área e o meu advisor, quando ela chegou, ela estava com a mala, foi ajudá-la a segurar a mala, a levantar a mala. Ela ficou tão brava. Eu falei, mas por que você está brava? Não, porque eu posso carregar minha mala. Eu falei, Bob, mas claro que você pode carregar sua mala. Mas ele está sendo gentil. Sim. Né? Então, eu sempre pensei o seguinte, assim, tudo que eu tenho direito eu quero, como mulher. Quer abrir a porta, quer ser gentil, eu quero. Eu não acho que a gente precisa, claro, sabe, ser essa coisa do masculino, não
precisa ser isso. E nunca fui nessa linha, né? Sempre achei importante manter a feminilidade. Não acho que isso atrapalha no lado pessoal. Vocês perguntaram em relação à minha vida. Casei com uma pessoa que não era do meu ciclo profissional e ele sabia com quem ele estava casando. Porque ele não era, assim... não era nenhuma novidade de como que a nossa relação seria, e sempre foi uma relação muito aberta, e eu sempre falei para o meu marido, que ele ficava às vezes bravo comigo, porque tinha um pouco de machismo, dizendo assim, olha, o que a gente está construindo é nosso. Não importa se eu estou ganhando mais, se você está ganhando menos, se você ganha mais, se eu ganho menos, não importa. Vamos fazer um planejamento nosso, familiar, patrimonial, porque se é vida comum, é patrimônio comum que a gente está fazendo. Esse negócio de, não, é meu, é seu, é um negócio muito esquisito, né? E eu apliquei isso na minha vida pessoal. E eu sempre falo para as clientes, nas palestras que eu faço para as mulheres, o quão importante é você construir uma vida comum com alguém e patrimonialmente também. E fazer um plano de voo juntos. Então, você ganha tanto, eu ganho tanto, tá, a gente gasta tanto, tal. Como é que nós vamos nos equacionar? É tão mais fácil, é tão mais lógico. Mas, Mário, como é que a gente tem essa conversa? Porque aí eu queria pegar o rumo dessa história, porque na parte profissional, depois você monta a Thaler, que é um sucesso com gestão patrimonial, e depois você se associa a Galápagos e você continua fazendo esse trabalho com as mulheres, como você mencionou. E aí eu lembro que na nossa conversa, você falou primeiro da história dessa construção do plano patrimonial. Explica pra gente, agora eu quero aula. Como é que a gente começa a fazer essa conversa? Então, se eu tô com meu marido aqui, por onde eu começo? Quando você precisa discutir a relação, como é que você faz? Sei lá, eu... Outra Menina, não, mas eu me preparo para essa conversa e eu chamo o marido numa hora que eu possa falar e eu já tenho um roteiro na minha cabeça do que eu vou falar. A mesma coisa. Se prepara, né? Você tem que saber para onde você está indo com essa conversa, né? Então, assim, tem que ser uma conversa aberta, frontal. A gente tem um regime de casamento que já determina que tudo aquilo que é teu de herança é incomunicável. O que você recebe. Tudo aquilo que você forma junto com seu marido é comum. Olha que coisa bárbara. Não é uma. Isso está na lei. Você não precisa fazer testamento, você não precisa gastar, está na lei. Então, você está começando uma vida comum com alguém, vamos fazer um planejamento. Quanto que você ganha? Quanto que eu ganho? Quanto que a gente custa? A gente quer viajar por ano? Quantas vezes? 1, 2? Quanto que a gente vai precisar? Quanto que a gente vai poupar? Porque ninguém vai conseguir viver de aposentadoria. Ninguém. Fala mais sobre isso, Mari. É bom a gente passar aí. Como é que é essa história? Por que a gente não vive de aposentadoria? Ninguém vai viver com 3, 4 mil tendo o padrão de vida que a gente leva. Não dá, as contas não fecham, né? Então, você precisa criar a sua aposentadoria. Se você não tem patrimônio que vai ser recebido, né? E que eu acho que ninguém deveria esperar patrimônio nenhum. Sinceramente, e eu falo isso para os nossos clientes, que eles pensam assim, eu preciso deixar patrimônio para a próxima geração. Precisa por quê, exatamente? Se você já deu educação, boa faculdade, boa formação, deixa a filharada, né, cuidar da sua... A gente falou já bastante isso aqui, acho que 2 episódios. A Fran falou, né, a maior herança que a gente pode deixar para um filho é não deixar dívidas, não deixar nada assim, né, deixa seguir. E a Betina Roxo trouxe também um dado que eu achei bem impressionante, que acho que 60%, 70% perdem toda a fortuna na segunda geração, 90% na terceira. Isso. Então, Principalmente aqueles que são nem. Né? Não estudam, não trabalham, recebem patrimônio, é óbvio que eles vão perder. Sim. Não tem nem como, né? Então, primeira coisa, né, que eu, inclusive, quando eu tenho oportunidade, passo para os nossos clientes, a formação da criança. Começa na formação. Não subestimem seus filhos. Eles são muito mais inteligentes do que vocês possam imaginar. Eles têm a capacidade, se ensinados, de administrar os seus recursos. E sem extras. Então, assim, senta com a criança, quanto que você custa? Qual é teu budget? Né? Então,
a lanchonete da escola, o Uber, as festinhas, a roupa, os presentes, tudo. Faz um budget bonitinho. Seja lá ele qual for, não é muito, não importa. Deixa a criança aprender e ter contato com receita e despesa e poupar um pedaço. Isto é um exercício. Sim. Porque o grande segredo de tudo é saber poupar um pedaço, de 10% a 15% do todo. Todo mês vai poupando, é onde você traz esse efeito, né, multiplicador. E parece bobagem, e não é bobagem. Né? Eu fiz um cliente nosso, muito engraçado ele, porque um jovem, ele começou com 16 anos, ele não tinha contato com dinheiro, perdeu pai e mãe, e começou do zero, foi indicação de advogados, e a gente, assim, ele tinha patrimônio, a gente ajudou ele nas negociações de arrendamento de fazenda, enfim, uma série de coisas que ele não saberia fazer, a gente fez para ele, e primeiro contato em relação ao fluxo de caixa dele, e ele foi ser estudante, fazer faculdade e tudo mais. Então, a gente estabeleceu quanto que ele tirava desses recebimentos e disto que ele tirava, quanto que ele iria gastar e quanto que ele iria poupar. Mesmo ele tirando o recebimento. Exatamente. É o Legal. hábito. Sim. É o hábito, é a dinâmica de você fazer isso. Então, isso começa com a criança. Agora, veja só. Que mãe que está fazendo isso? Porque as mães, as mulheres, não estão nesse papel ainda. Mesmo as mais jovens não estão ainda De nesse educar papel. financeiramente. Vem muito do pai Porque ainda, no elas caso. não estão educadas financeiramente. Porque elas ainda dependem do marido. Quem faz os investimentos Sim. é o marido. Nossa, é o que a gente mais escuta, né, Ana? Eu lembrei também do episódio da Fiorella, que pra mim, acho que foi uma das dicas, assim, mais geniais, que ela falou que ela tinha 3 irmãos, e desde pequenininha, o pai dela fazia eles apresentarem o orçamento do ano. E ele dava na mão dela, então assim, tu vai custar R$600 por mês, tá aqui os 600, tu administra. Então, se tu quiser comprar uma roupa nova, então, de repente, tu não vai fazer a aula de alguma coisa esse mês. Então, dar essa consciência para a criança, né, é muito importante. E saber trocar. Eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer depois, porque meu orçamento não permite. É matemático, gente, é muito fácil, não é difícil. Mas é o hábito, é como você fazer. Como as mulheres, por exemplo, que nós atendemos, mulheres de patrimônios assim expressivos, são passageiras. Né? O marido que sempre cuidou. Agora, o que acontece? Uma mulher que entra numa faixa etária de 50 e 60, 2 eventos podem acontecer. Ela é ficar viúva, e ela não sabe absolutamente nada. E as mulheres vivem mais, né? Vivem. Então, Vivem. E 2, é uma separação. Então, assim, nas duas situações, é um caos total. Então, Mari, vamos falar desses 2 eventos, porque eu acho que são recortes importantes. E aí, enfim, tem regimes, né, obviamente, de casamentos diferentes, depois a gente explora um pouco eles. Mas vamos falar da idade lá, então, 50, 50 e pouco, de um evento de separação ou do falecimento do marido. O que você tem visto? Como as mulheres chegam nesse lugar e como é que elas evitam a falta de preparo? Bom, em primeiro lugar, elas ficam numa situação, assim, emocionalmente, quando é separação, muito mal. Então, algumas passam por tratamentos médicos, psicólogos, emocionalmente destruídas. E às vezes acontece do marido as enganar neste momento, né? De dizer, olha, eu estou saindo, eu vou te deixar isso, isso, isso. E elas emocionalmente muito abaladas, até acham que com aquilo que ele está determinando, imagine, sem passar por nenhum processo de separação patrimonial. que vai ser o suficiente, ou que é o que Exato. é de merecimento delas ali, no caso, ou enfim. Exato. Só que, como elas nunca tiveram contato com os recursos, elas não têm a capacidade de entender que com aquilo o seu padrão de vida cai
para, assim, 1/3 daquilo que elas estavam acostumadas. Elas não têm essa capacidade. Por quê? Porque nunca estiveram à frente. Então, sempre fizeram viagens para fora, sempre tiveram um padrão de vida alto. Sim, não sabem quanto custa aquela vida, né? Não, uma estrutura importante, né? Então, nestas horas, se elas não falarem com alguém que as auxilie, que não só psicologicamente, mas patrimonialmente, elas vão tomar uma decisão errada. Então, aquelas que são mais descoladas, que falam com amigas, então, muitas vezes acabam vindo por mãos de amigas, né? Peraí, tem uma amiga minha aqui, vai conversar com ela. Eu tive alguns casos de mulheres que, quando vieram e me mostraram as condições, eu falei, olha, teu padrão de vida, amor, não é mais este, é outro. Então, você pense bem, se você quer separar do seu marido, né, por uma coisa assim que parece, às vezes, até uma picuinha, que uma boa terapia de casal pode resolver. E às vezes não, né? Mas você tem que olhar, você tem que prestar atenção. Teve uns 3 casos que as mulheres voltaram para os seus maridos, depois de algumas conversas que a gente teve. E depois elas mudam a postura, Mari? Elas vão... Desculpa, Manu. Não, eu ia falar isso, porque quando chega nesse momento e a pessoa não tem preparo. Porque eu acho que até com o preparo já é difícil, porque a pessoa está emocionalmente muito abalada. Então, se a pessoa não tem preparo, realmente, assim, eu imagino a situação, um caos completo, né? Não, muda sim, porque esse susto faz com que a mulher comece a ir um pouco atrás de mais informação. Eu sempre digo, ninguém precisa ser uma gestora, ninguém precisa ser uma economista, mas você tem que ter um mínimo de contato com a realidade, né? Primeira coisa, né? Receita, despesa, custos, é um mínimo de contato com a realidade. Quanto que eu custo, né? Tem que saber, né? O que eu preciso para viver. Então, assim, se eu sou sozinha, não trabalho, acontece alguma coisa com meu marido, não tenho uma outra fonte de renda, eu vou viver do que aos 70, aos 80? As pessoas estão vivendo cada vez mais. Vão ficar o quê? Dependendo dos filhos? É uma possibilidade, mas é uma coisa para se pensar. Tem nora, tem genro, tem... Claro, não cada tem um como. vai tocando sua vida, né? Então, planejamento é o que é necessário. Então, por isso que hoje você vê vários grupos, né? Tem o Uma Invest, tem vários grupos, né? De capacitação financeira para as mulheres, onde elas minimamente vão ouvir sobre economia, sobre mercado financeiro. Alguns eu acho que são, assim, querer que a mulher entenda a curva de juro, para onde que a inflação está indo. Não precisa tudo isso. Sim. Tem um bom advisor, né? Alguém que te aconselha financeiramente falando, patrimonialmente falando. E eu sempre digo que saúde é saúde física, saúde mental e saúde patrimonial. Estas 3 saúdes, elas têm que andar junto. Porque senão vai dar um desequilíbrio aqui. E a gente precisa tratar com a mesma seriedade, né, Mari? Sim. Você tá falando da saúde financeira e, independente do patrimônio que você tem, o que eu percebo é esse afastamento de muita gente, não só das mulheres, desse básico. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu custo. E não pensam de verdade no longo prazo, que vai ser do dia de amanhã, esperando uma solução mágica. Então, eu acho muito legal você falar disso. Você sabe o que as pessoas falam? Quanto que eu estou ganhando no mercado financeiro? Bom, isso é um detalhe. Quanto que você está gastando, consumindo do teu patrimônio? Você está fazendo essa conta? Você está fazendo a conta que você está entrando no principal? A gente tem uma tabelinha e a gente faz o capital duration, né, que a gente chama. Quanto tempo vai durar esse patrimônio em cima do gasto que você tem versus o juro real. Né? Juro de hoje, tira inflação, tira impostos, qual é a remuneração real versus o gasto que você tem em cima desse patrimônio. Percentual do CDI é nada, sabe? Assim, não importa. Sim. O que importa? Qual é o gasto, tipo de gasto que você tem em cima do patrimônio que você tem? É isso. E acho que você está trazendo dicas muito legais e para todo mundo, Mari, porque é engraçado, né, essa história da curva de juro. Não, de novo, não só para as mulheres, eu vejo isso muito com os homens. Quando você tem um afastamento do mercado financeiro, e você não quer nem falar de quanto você ganha, quanto você gasta,
O que acontece? Tudo parece muito difícil. Você fala, imagina, como é que eu vou entender isso, essa sopa de letrinhas e não sei o que, né? E a verdade pode ser muito mais simples, tanto quanto você planilhar, você entender quanto você gasta, quanto você recebe, quanto que vai durar o patrimônio que você tem se você mantiver o mesmo nível de gasto. Se você não souber economizar com qualquer dinheiro que entra, você nunca vai ter essa mentalidade. Essas são dicas que são valiosas para todos, e são dicas muito simples, muito, muito simples. E que a gente deveria colocar em prática hoje. E às vezes né? começar por uma conversa com uma amiga, né? Perguntar quanto ganha, quanto gasta, como é que fez para comprar um apartamento, carro. A gente não conversa, né? A gente sai, conversa sobre tudo, não conversa sobre dinheiro. Então aí, ó, vai acabar esse episódio, vai ligar para uma amiga, né? E vai conversar sobre dinheiro. Mas você sabe que os homens conversam. Super! Na sauna. Claro, Você percebe Na isso, sauna. Mari? Os teus clientes homens e Não, mulheres? eles falam assim, você não sabe, eu tava na sauna. Nossa, meu né? marido chega direto ali, porque hoje eu falei, que tanto vocês falam na sauna? Eu entro mundo, eu saio calada. Tipo assim. Eu soube na sauna de um investimento XPTO. Eu falo, cara, olha, eles falam tudo. Tudo. Eles se falam, trocam ideias, falam sobre investimentos, um dá dica pro outro. As mulheres não falam. E tem que falar. Tem que falar, tem que cuidar do que é seu, mas cuidar de uma maneira conjunta. Quando foi num banco no ano passado, que eu fiz uma palestra, era para jovens, né? Um banco jovem, assim, fintech, me chamou, e eu fui fazer essa palestra, eram 65 mulheres. Mas, sim, na faixa de 20, 30 anos, recém-casadas, outras ainda não casaram, para falar de planejamento financeiro. Uma das jornalistas que eu tinha feito já uma matéria com ela estava na área de marketing lá, falou, Mari, você paga esse mico para mim? Vem falar aqui com essa mulherada. Eu falei, olha, com o maior prazer, eu gosto de falar com mulher. E aí uma delas, eu falei sobre planejamento, tudo isso que a gente está falando. Ela vira e fala assim, o que eu faço para que o meu marido mostre para mim o que ele faz nos investimentos dele? Eu falei, oi, espera um pouquinho, como é que é isso? Não, porque o que eu faço ele quer ver. Ele vem, eu mostro, explico como é que eu estou investindo o meu dinheiro, mas o que ele faz, ele não me mostra. Eu falei, bom, você vai ter que ter uma DR com ele, né? Vai ter que chamar o seu marido com hora marcada, ter uma conversa. Né? Vocês têm filhos? Não, ainda não. Pois é, vocês recém-casados? Sim, recém-casados. Então vocês têm que fazer um plano de voo juntos. Né? Ela ficou tão animada, eu fiquei tão feliz sabe assim, o semblante dela mudou, né? Porque ela falou, nossa, e ela assim, delicada, sabe? Eu não queria entrar nesse mérito, não quero brigar com ele. Não, mas você não precisa brigar. Claro. Você pode conversar com ele, não é uma briga. Nunca tem que ser frontal, né? Tem que ser natural. E com meu marido sempre foi assim, natural. E a gente sempre tratou disso dessa forma, né? Então, você sabe que amigos dele sempre perguntaram para ele como é que ele fazia, como é que era a nossa relação. Ele sempre falou. Ele acostumou com isso. Mas eu vou confessar que nos primeiros 5 anos de casamento, a gente fez terapia de casal. Porque para ele, estar casado comigo tinha um ônus, né? Assim, Porque você que colocava mais dinheiro em casa. eu colocava mais dinheiro em casa, eu aparecia na mídia, eu estava nos jornais, as pessoas vinham, tipo assim, é o marido da Mari. Então, teve uma digestão aqui, né? Então, depois ele fez outros negócios, ele se sentiu melhor, ele ficou bem, né? Então, hoje para lá de superado. Mas no início da relação, a gente trabalhou isso. Sim, porque tem esse lugar do homem ser o provedor, né? Dessa questão da masculinidade, que é só abrir a cabeça, né, gente? Porque não, né, é só um preconceito que não faz nenhum sentido, né, Ana? Exato. E essa como uma conversa necessária em todos os aspectos. Agora, falando em conversa boa, voou o tempo. Voou o tempo, chegamos já em quase 50 minutos. E, Mari, a gente vai encaminhando para o final. E acho que você trouxe, de novo, dicas muito valiosas. E aí eu queria pegar, né, nessa onda de dicas valiosas e saber de você, né? Então, uma mulher que viveu muitas coisas, foi pioneira em muitas coisas, escuta muitas histórias, dos finais felizes aos tristes, e que mexe com muito patrimônio, né? Mas que talvez a resposta não seja essa. O que é uma vida bem-sucedida, Mari?
Uma vida bem-sucedida é quando esse tripé que eu falei está em ordem, né? Saúde física, mega importante. Eu acho que as pessoas precisam cada vez mais prestar atenção em si e ter uma boa qualidade de vida para ter saúde, porque você vai chegar a 105, 110 anos. Nós vamos chegar lá, né? O ser humano vai chegar lá e tem que chegar bem. Patrimonialmente falando, tem que cuidar muito bem disso para poder chegar lá e não ficar que nem o Jorge Guinle, né, que errou nas contas. O Jorge Guinle, lá do Rio de Janeiro, ele calculou que ele poderia queimar a fortuna dele e ele errou as contas, porque ele viveu 10 anos a mais que o patrimônio dele. Eita. Ele teve a sorte, como ele era o dono do Copacabana Palace, ele teve a sorte de deixarem ele morar no Copacabana e os amigos pagaram os últimos 10 anos da vida dele. Mas o cara viveu nababescamente falando, né? E a saúde mental, né? Então, é mega importante a física, a mental e a patrimonial. Então, tomar todos esses cuidados, trazer à mesa as pessoas certas. Tem que ter um bom médico que você confia, tem que ter um bom advisor que te dá, vamos dizer, o norte, como é que você vai investir, né? E você tem que ter um bom advogado que vai te ajudar em questões que você não vai entender. Gente, não dá para ser bom em tudo. Não tem como. E não dá para se automedicar, né? Assim, para quem gosta de automedicação, eu sou mega contra. Eu gosto dessa comparação com o médico, porque é isso, a pessoa ela é super, né, acostumada a tomar, eu vou no médico, mas assim, quero saber mais sobre a minha vida financeira. Ai, mas como é que eu não vou saber? Eu vou perguntar. Não, gente, mesma coisa, né? Então vai e começa por algum lugar. Bom, mas a pergunta final, né, que todo mundo quer saber, o que tem na sua carteira, Mari? Ai, agora, gente, pega o papel e caneta. Vamos lá. Então, eu sempre digo que eu não consigo fazer nada para os nossos clientes que eu não faça para mim mesmo e para minha família. Começa por aí. Então, gestão de ativos financeiros e patrimônio tem que ter uma política de investimento por trás. Então, de acordo com o momento de vida. Então, se eu estou num momento de vida como eu estou hoje, trabalhando, ativa, que é a fase de acumulação que a gente fala, eu tenho uma espinha dorsal de portfólio que todos que estão no mesmo momento de vida que eu, essa espinha dorsal é a mesma e a gente vai compondo com títulos, com produtos para a gente poder ter um portfólio. Então a gente tem o quê? Tem caixa, tem crédito, tem inflação, tem um pouquinho de multimercado, hoje menos, e um pouquinho de renda variável, e são níveis que você aumenta e diminui à medida que o cenário econômico e as teses de investimento acontecem. Hoje, a melhor tese de investimento, e vamos dizer, o colchão maior, é em cima de inflação. Então, o call hoje, em cima das NTNBs, e aí vai se fazendo, né, o trabalho da duração, né, onde hoje a gente está mais nas Bs de 32 aproximadamente, a gente vai trabalhando isso, então é um colchão maior, porque, como diz um amigo meu americano, que é um presente de Deus você ter inflação mais 6,5%, isso nos Estados Unidos, assim, é algo inimaginável, né? É um presente mesmo. Então, são situações de oportunidades que, de uma maneira ativa, você vai fazendo isso nos portfólios. E a composição é, às vezes, com títulos direto, às vezes com determinados fundos, e, obviamente, essa espinha ela vai sendo tratada à medida que o cenário econômico muda. Sim. E tem alguma necessidade de ajuste. Perfeito. Maravilhosa. Ana, que aula, viu? Não é? Mari, tinha certeza que essa conversa ia ser muito legal, né, Manu? Muito, muito legal. E Mari, para finalizar, onde o pessoal pode te encontrar, saber mais de ti, do teu trabalho? Então, redes sociais são fechadas, que eu já fui ver. Já fui lá pedir para seguir. Então, Galápagos Capital é a minha empresa, eu sou sócia lá. Nós somos uma empresa jovem, de 5 anos. Nós temos a área de fusões e aquisições, emissão de dívida, a asset e a área de wealth management, da qual eu e Arnaldo somos responsáveis por pessoas físicas e clientes. Então, Galápagos Capital demais. É a minha casa.
Corram lá pra seguir, Maravilhosa. então. Adorei, Mari. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer Obrigada foi pelo nosso. convite. Obrigada pela aula, Mari. Pessoal, tenho certeza que vocês adoraram. Então não esqueçam de compartilhar e curtir muito aí para fazer nosso programa chegar a ainda mais mulheres. E nos vemos na semana que vem.